Hoje é o dia em que o Congresso volta às suas atividades e há uma série de pautas importantes para serem votadas lá no Congresso. E a repórter Carolina Nogueira, repórter do UOL lá em Brasília, está lá no Congresso e conta para a gente o que já aconteceu nessa manhã, para que lado aí que essas votações vão, o que o Congresso vai priorizar nessa volta aos trabalhos. Carolina, obrigado por estar aqui com a gente. Conta para a gente, por favor, traz as suas informações. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que nos assistem hoje, nessa manhã. Bem, a temperatura está bastante alta aqui no Congresso desde ontem, com a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A oposição tem feito muito barulho, sobretudo para que se paute, né, o projeto da anistia aqui no plenário da Casa. No entanto, tem uma informação curiosa, que é o Centrão não está muito interessado nessa pauta no momento, né? Apesar desse barulho, eles têm sinalizado que eles querem avançar, que a prioridade neste momento são as pautas econômicas, a maioria das pautas, ou, portanto, do governo, né? As pautas positivas do governo. Então, a gente tem a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, que foi aprovada na comissão especial, né, antes do recesso parlamentar, em julho, e agora ela está pronta para o plenário, pronta para ser votada no plenário. Vão começar as negociações para que esse texto seja votado e aprovado nos próximos dias. Temos também, nesta semana, previsto um avanço naquela MP que o Fernando Haddad, ministro da Economia, enviou para o Congresso em relação ao aumento de impostos, né, para investimentos, que surgiu naquela briga pelo IOF. Então, nessa semana, a gente tem o próprio ministro Fernando Haddad previsto para vir até a casa para conversar sobre esse tema com os parlamentares. Temos também a PEC da segurança, que está aí pendente de uma comissão especial para que possa ser feita essa discussão sobre o tema. Então, o Centrão tem muito priorizado essas pautas econômicas aqui no Congresso. E uma outra coisa que eu apurei também, o PT ele tem feito muita força para que o presidente da Câmara, Hugo Motta, se manifeste em relação ao pedido de afastamento cautelar do deputado Eduardo Bolsonaro. Mas o que eu apurei aqui é que alguns líderes do Centrão têm aconselhado o Hugo Motta a não se envolver nesse assunto, né? A licença do deputado Eduardo Bolsonaro terminou no dia 21 de julho, então, portanto, a partir de hoje, ele começa a receber faltas, né, por não comparecer às sessões aqui no plenário da Casa. Então, essas faltas elas serão contadas e o Hugo foi orientado a não se manifestar em relação a esse pedido de afastamento, a deixar que essas faltas contem, porque aí depois, lá na frente, ele pode ser cassado por falta mesmo, né? Então, seria uma solução para ele não se envolver nessa briga com o Supremo, inclusive. Carolina, ele foi aconselhado a ficar fora, né, então, da questão de Eduardo Bolsonaro. Falaram alguma coisa sobre a Carla Zambelli? Carla Zambelli, o que acontece? Hoje tem prevista uma reunião entre o relator, né, da ação dela aqui e o presidente da CCJ para acordar um calendário, porque a defesa da Zambelli pediu que a CCJ escute, faça algumas audiências com algumas testemunhas, né, incluindo algumas pessoas que são importantes ali para o processo dela. Então, o presidente da CCJ deve definir ainda hoje esse calendário para ouvir essas testemunhas. E aí sim, essa cassação de fato só deve ocorrer, essa votação desse processo só deve ocorrer no final de agosto, início de setembro. Então a gente tem ainda mais um tempinho pela frente. E essa disposição do Centrão que você está contando para a gente de se manter mais atrelado a uma pauta econômica e não entrar aí nas questões políticas envolvendo a família Bolsonaro, aqui que você ouviu aí de lideranças, assim, a que você se atribui essa postura do Centrão? Bom, tem o ano eleitoral chegando, né? Então, a partir desse segundo semestre, todos os líderes, deputados, senadores, eles estão muito focados na agenda eleitoral para o ano que vem. Então, muitos líderes durante o recesso não tiraram férias aí para descansar, né? Muitos foram para suas bases para trabalhar pensando na eleição de 2026. Então, essas pautas econômicas, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, é uma pauta muito importante para eles eleitoralmente. Então, todos eles estão muito concentrados nisso,
né, em construir essa plataforma para mostrar nas suas bases. Hoje, inclusive, o presidente Hugo Mota nem está em Brasília, ele está numa agenda na Paraíba, ele só deve chegar em Brasília à noite, não sabemos ainda se ele deve presidir a sessão de hoje, mas ele está numa agenda hoje com o ministro Alexandre Padilha de inauguração de uma obra de um hospital na Paraíba. Então, eles estão muito focados nessa agenda eleitoral para 2026. Carolina Nogueira, obrigado pelas suas informações. Qualquer atualização que você tiver, só avisar que a gente abre espaço aqui para você. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Sakamoto, Centrão, eu falei agora há pouco de Kassab sendo Kassab e agora temos Centrão sendo Centrão. É nenhuma novidade, na verdade. Mas é aquilo que a gente estava comentando, José e eu, o Mauro. Neste exato momento, a gente tem o Centrão fazendo o quê? Olha, este BO não é nosso, né? Se tivesse um outro contexto político, se você tivesse as ruas coalhadas de gente pedindo a anistia a Bolsonaro, pedindo volta a Bolsonaro, o que não é o caso, longe disso, né? Você teria o Centrão com outro comportamento. Por quê? Porque o Centrão quer se reeleger. O objetivo final do Centrão é se manter Centrão, é continuar vivo. E é por causa disso que eles estão aí muito antes da gente e vão continuar muito tempo depois da gente. São sobreviver, né? E eles sabem sobreviver no meio disso. E eles estão sobrevivendo. Eles estão fazendo o quê? Falaram, olha, esse BO não é nosso, né? Eles veem que o apoio a Bolsonaro existe, mas ele é restrito à população, a uma quantidade da população que vai reeleger os próprios deputados do bolsonarismo. Ele falou assim, ó, deixa lá então. Por outro lado, também não vão comprar briga com o bolsonarismo, eles simplesmente não vão bater de frente. Devem, ao que tudo indica, inclusive pelo que a Carolina falou, devem deixar o Eduardo Bolsonaro desidratar, né, por faltas, o que é um absurdo. Isso sim é um absurdo, afinal de contas, o deputado federal Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, pediu licença do Congresso Nacional para conspirar contra os interesses nacionais do Brasil. Ele está traindo a pátria, né? É lesa pátria que ele está cometendo dia e noite e ainda com a chancela. É um deputado federal, né, recebendo recursos, recebendo, quer dizer, legalmente conectado ao Congresso Nacional, né, depondo contra os interesses do Brasil nos Estados Unidos. Isso seria um motivo bastante para qualquer democracia minimamente saudável ao redor do mundo de caçar um mandato, menos aqui, né? Então, aliás, ele continua como escrivão da Polícia Federal licenciado, porque é o que ele é, e deputado federal não licenciado, porque a licença dele acabou e expirou. E o Congresso Nacional se nega também a caçar. Para quê? Para não se meter. Isso, na verdade, aí eu termino colocando isso, Mauro. Esse falso paralelismo é uma doença absurda que a gente tem no Brasil. Alguns assuntos, você colocar não, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nenhum lado, nenhum outro, e não é sinal de neutralidade, não é sinal de equilíbrio, é sinal de pusilanimidade, é sinal de fraqueza. Porque é o seguinte, às vezes o governo federal, o governo Lula, por exemplo, está errado, às vezes a oposição está errada. Ou você coloca, e às vezes os dois estão errados juntos, quando é questão de ter interesse político no Congresso Nacional, de sobrevivência de partido, por aí vai. Aí tem joint venture de PT e PL, vai que vai. Né? Então, o que acontece é o seguinte: neste caso, claro, você tem o quê? Você tem um lado depondo contra o interesse nacional. Isso não faz do lado do PT a tábua de salvação. Não, mas este lado, neste momento, há um lado querendo passar pano para um golpe de Estado e tentar, como diz o Josias, um golpe de Estado continuado. O Congresso se omitir diante disso, né, é um absurdo para mais completo. Mas é o que está acontecendo, sobre aquela imagem de, não, vamos garantir um equilíbrio aqui dentro, equilíbrio político. Equilíbrio político, neste momento, é passar pano para golpismo.